Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Poderosamente TDAH. Meu nome é Giovanni Goulart, eu sou o criador deste canal e eu tenho autismo nível 1 de suporte, TDAH do tipo combinado e tenho também superdotação, altas habilidades, tá ok? Aqui neste canal a gente fala sobre esses assuntos, TDAH, autismo e superdotação, tá ok? Eu gostaria de convidar você, antes da gente começar o assunto desse vídeo, a curtir, tá, esse vídeo e também se inscrever. Depois você esquece, se inscreve aí, porque a gente está com o objetivo de chegar nos 1000 inscritos, tá ok? Então, qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje é esse aqui, ó. O perigo de você seguir cegamente regras sociais. Basicamente é isso. O perigo de você seguir, né, e ficar preocupado demais com a opinião dos outros, o que as pessoas pensam, tá? Vamos lá. Eu tô aqui no FMG, eu faço fisioterapia. Acabei de comer aqui, vim aqui e falei, vou gravar um vídeo. Estou aqui gravando esse vídeo. E aqui no nosso curso de fisioterapia existe uma matéria que chama Abordagens Temáticas em Sociologia. Então a gente aprende os fenômenos sociais, como que a sociedade funciona, né, e teorias sociais também, né, diversos tipos de teorias que a gente vê. A gente aprendeu diversos assuntos voltados realmente à sociologia. E isso é importante também, porque nós não lidamos apenas com músculo, com lesão, nós lidamos com seres humanos e os seres humanos estão no contexto social. Então é muito importante a gente entender isso, beleza? Então o que acontece? Dentro da matéria dessa que eu acabei de falar com você, existe também uma coisa que eu achei muito interessante, que é o fato social. A professora comentou, né, que o fato social é uma espécie de regra social, que ela é externa aos indivíduos, ou seja, ela é uma regra que meio que se impõe, né, ela se impõe, ela é generalizada e ela meio que te obriga a você se comportar de determinada maneira, né? Então são regras sociais que existem, que ela não está necessariamente na minha cabeça, mas ela está externa aos indivíduos, é um pouco complexo de entender para algumas pessoas, né? Então ela fica de fora, como se fosse uma espécie de comando externo da realidade sobre você, né? E é dito que é construído, aí eu já discordo, eu não acredito que seja exatamente construído. Em parte sim, mas eu acho que a base em si da regra, ela está no mesmo sentido de regras da gravidade, lei da termodinâmica, leis mentais do funcionamento. Então tem a ver com a minha cosmovisão de como que a realidade funciona. Então eu acredito que sim, existe uma série de comandos na realidade que envolve o mundo físico, o mundo imaterial, no caso a mente, né, a sociabilidade, que a sociabilidade não necessariamente é material, ela envolve a questão material, mas ela tem aspectos também que não são táteis. Obviamente, então, o fato social, você não tem como pegar no fato social e nem percebê-lo por meio de visão. Você não vê o fato social, você vê ele se manifestando no comportamento dos indivíduos. Então é uma coisa imaterial, né? Então veja bem, existem certos tipos de fatos sociais que são idiotas demais. Existem regras sociais que são estúpidas, né? A gente percebe claramente isso. O racismo mesmo, infelizmente, ele é um fato social. Ele está se impondo sobre os indivíduos, né? Ele está, infelizmente, causando divisão por causa de raça. De raça não, de etnia, né? Isso é uma idiotice abissal, né? Não pode ser isso, né? Em pleno século XXI a gente vai ser racista? Isso é idiotice, né? Então, obviamente, você percebe que existe isso. Mas, isso é óbvio. Existem outras coisas que são menos óbvias, né? Estão aí na nossa sociedade e as pessoas agem obedecendo isso como gados. Por que eu estou te falando isso? Porque eu, como autista e superdotado principalmente, eu tendo a não me adaptar aos fatos sociais, não me adaptar às regrinhas sociais. Inclusive é um dos sintomas do autismo. Eu tenho dificuldade às vezes de perceber o que está acontecendo nas regras que todo mundo segue e tenho dificuldade de me adaptar a elas. Então eu vou dar exemplo para vocês entenderem por que eu estou falando isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Na minha sala, por exemplo, a gente tem aula lá, o professor fala, tem os alunos que escutam a matéria. Mas existe uma regrinha social que está implícita, que é o seguinte: você não pode falar. Você não pode falar, o professor está lá dando a aula, você não pode perguntar. E eu vejo que isso se manifesta de forma geral. As pessoas têm medo de perguntar. Meus colegas, muitas vezes, eles são inibidos. Parece assim que pelo fato social mesmo, essa regra social que você não pode falar, né? Então isso inibe eles. E eu não me importo com isso. Eu simplesmente vou lá e falo. Eu pergunto mesmo. Eu não estou nem aí o que os outros estão pensando. Se o pessoal está me achando esquisito, se o pessoal está achando que eu estou inconveniente, eu simplesmente pergunto. E obviamente existe sim uma inconveniência de muitas pessoas que perguntam excessivamente e acabam nem deixando o professor falar. Mas não é esse o caso que eu estou falando. Estou falando de perguntas importantes. E muitas vezes o próprio professor, ele estimula a perguntar.
ele fica procurando assim as pessoas, ele pergunta coisas esperando a sua resposta e dá aquele silêncio assim, ninguém fala nada, e eu vou lá e falo. E eu percebo às vezes que tem essa questão, essa regrinha. E o professor fala, gente, vocês não podem ficar com vergonha de perguntar não. Perguntem. Outra professora também falou isso, a de bioquímica. Eu não sou um bicho não, para perguntar. Eu não acho a pergunta de vocês idiota não. Perguntem, que assim vocês vão mostrar se vocês estão aprendendo ou não. Então o pessoal fica com uma vergonha. E essa vergonha, ela tem um fundamento também nessa regrinha social que não está escrita, mas está aí circulando e nossa mente capta essa regra. E essa regra é idiota também. Por quê? Quem que estabeleceu essa regra? E eu vejo que muitas vezes as pessoas tendem a obedecer cegamente essas regras sem questioná-las. Tem gente que questiona coisa demais, coisa que nem precisava ser questionada. A grama aqui, ó, tô em cima da grama, a grama é verde. Aí tem alguns idiotas, infelizmente, que começam a questionar. Ai, a grama é verde. Não, será que ela é verde mesmo? A desconstrução da realidade. Começa a querer desconstruir tudo. Aí já é idiotice. Mas o que precisa realmente ser desconstruído, ninguém desconstrói. Só alguns, né? Não vou falar ninguém não. Então às vezes coisas que realmente necessitavam ser desconstruídas, ser questionadas, né? As pessoas não questionam. E coisas, né, que... enfim, vocês entenderam, né? Então, veja bem, existem outras regras. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo e eu fiquei um pouco indignado com isso. Veja bem, primeiramente você precisa entender o seguinte: eu tenho o TDAH e eu tenho um comportamento motor acelerado por natureza. Ou seja, o que é o transtorno? Talvez dá para dar um ventinho aí, viu gente? Mas vocês prestem atenção. Existe o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O que é hiperatividade? Hipercinesia, comportamento motor exacerbado. Então o que acontece? O meu córtex pré-frontal, meu córtex pré-frontal, ele não controla corretamente o meu movimento. Então eu tendo a me movimentar, mas meu cérebro funciona numa velocidade superior. Então, inclusive por causa da superrotação também. Então, se você tem um carro e o carro está acelerando, você está pesando no acelerador, o que acontece? Você tem um gasto maior de gasolina. Isso é óbvio. Então se você gasta mais gasolina, isso faz você, né, realmente, não necessariamente, mas você pode ter um aumento da velocidade. Existem também as diferenças de carros. Alguns carros eles gastam mais combustível para fazer a mesma quantidade, né, de quilômetros ali rodados, né? Então no corpo humano é a mesma coisa. Se você acelera em demasia, se você começa a correr loucamente, você vai gastar mais calorias. Então o meu corpo naturalmente tem um metabolismo rápido, eu gasto muita energia e portanto eu preciso comer. Então o que acontece? Eu fui aqui, geralmente eu como de manhã, almoço, né? Eu almoço de manhã, arroz, feijão e tudo mais, por dois motivos. Primeiro, sou vegetariano. Segundo, meu gasto calórico é maior, né? Então eu preciso comer mais, certo? Então, e terceiro também, a nutrição é uma regra, um princípio nutricional, diz o seguinte, que de manhã você tem que comer como um rei, de tarde como um príncipe e à noite como um mendigo. Comer menos possível de noite, porque você vai dormir. Então, veja bem, eu geralmente comia de manhã, almoço, então eu tive que vir para a faculdade aqui e tal, e aqui dá café da manhã, só assistido pela FUMP, e eu vim cá e como de manhã. Só que o tipo de alimento que tem aqui, ele é mais simples, ou seja, tem um achocolatado, né? Tem um café, eu não bebo café, mas ele tem um chocolatado, e tem também pães, que são dados, geralmente pão com manteiga e pão sem manteiga, e tem umas frutinhas também, beleza. Então quando eu comecei a vir para cá, eu comecei a observar, quanto será de pão que pode pegar, né? Pra me comer, porque eu não consigo comer só 2 pães, não me enche. De 10 horas da manhã eu tô com fome de novo. Aí eu vou ter que comprar coisa, sendo que eu tô sem dinheiro, né? Então, veja bem. Aí beleza, aí eu tô lá vendo assim, não tem nenhum cartaz nem nada. Comi, falei, peguei o pão pra comer. Peguei 1, 2, 3, já peguei 4, né? Porque eu como bastante. Aí beleza, fiz isso algumas vezes e tal. Aí um belo dia, a menina vai lá e vira pra mim, eu percebi que já tinha gente me observando, né? Aí, beleza. Aí o que acontece? Ela vira pra mim, a menina lá que atende, que faz também a distribuição dos pães ali e tal, aquela coisa toda. Ah, só pode pegar 2 pães. Eu falei, só pode pegar 2 pães? É. Ah, então tá bom então. É porque eu já vi outras pessoas pegando mais também e tal, eu achei que podia. Ah não, alguns mal educados pegam 4 pães, ou seja, ela tinha me visto pegando 4 pães. Aí implicitamente ela me chamou de mal educado. Eu falei, entendi e tal. E deixa eu te perguntar, é só no café da manhã que não pode pegar? Ou seja, no almoço pode repetir também? Aí ela, não, no almoço pode repetir. Você não pode repetir carne, né? Eu não como, né? E a opção vegetariana, aí no meu caso se aplica. Aí não pode repetir essas, mas você pode repetir
né? O arroz, feijão e tudo mais, beleza. E o suco pode repetir? Pode repetir. E esse chocolatado aqui que eu tô pegando de manhã, pode repetir? Pode. Ou seja, não tinha nenhuma regra escrita, nem no site do RU que eu fui ver lá, tá escrito que é 2 pães, que ela comentou comigo. De onde que tá vindo essa regra? Por que que pode comer mais arroz e feijão, repetir? Pode repetir tudo, mas não pode repetir o pão. Vocês percebem? Aí ela falou assim, ah não, porque isso pode faltar para outros. Beleza, mas se eu como o arroz todo, eu vou lá e repito 10 vezes o arroz. Todo mundo repete 10 vezes o arroz. Isso também vai faltar para outras pessoas, né? Então por que com arroz pode, com feijão pode, com achocolatado pode, com suco pode e um pão não pode? Aí eu vejo que existe uma regra social por trás aí, que é o seguinte. Se você come demais, ou come mais que a média das pessoas, estabelecidas culturalmente, você é considerado mal educado, guloso. E olha só, veja que interessante. De manhã, culturalmente, no cultura brasileira é assim. Geralmente, você não pode comer muito de manhã. Isso é uma regra social. Você não come muito de manhã. As pessoas tomam um cafezinho, comem um pãozinho e não comem muito. Então, quando eu falo que eu almoço de manhã, todo mundo estranha. Se almoça de manhã, causa uma estranheza, porque o fato social, a regra social, diz que você deve comer pouco de manhã. Então, quando eu apareço lá comendo mais de manhã, comendo mais que a média das pessoas, as pessoas estranham e acham isso uma besteira. Não acham isso uma besteira, não. Acham isso uma mal educação. Só que isso é idiotice. Por quê? Porque cada pessoa tem necessidades nutricionais diferentes. Isso é óbvio, gente. Cada pessoa tem uma necessidade de alimento diferente. Uma pessoa menor, né? Vamos imaginar uma pessoa de 1,50 m. Teoricamente, ela precisa de menos alimento do que uma pessoa de 2 metros de altura, por causa da estrutura própria do corpo dela. Uma pessoa que tem uma velocidade maior de movimento, ela precisa de mais alimento. E acontece comigo. Se eu comer levinho de manhã, o que vai acontecer? Vai chegar 10 horas da manhã, eu estou com fome de novo. Então, fiquei um pouco indignado com isso, sim. Principalmente porque ela poderia ter me chamado particular, ela falou isso na frente de todo mundo, né? E ela podia entender que eu sou autista. Então eu tenho algumas dificuldades de perceber essas regras sociais, né? Porque eu sou autista, né? Então veja bem, fiquei estressado. Aí beleza, hoje eu falei, beleza então. Já peguei lá meu grão de bico, já peguei lá meu amendoim, já peguei minha farinha de soja que geralmente eu boto mesmo lá no chocolatado. Botei lá em cima da mesa lá, peguei meus 2 pães e comi. E o pessoal ficou olhando, achando estranho. Porque tudo que diverge, tudo que é um pouco diferente, né, do social, as pessoas acham estranho. Então é isso que eu tô querendo dizer pra vocês, galera. Nem toda regra social precisa ser seguida. E os superdotados, geralmente os gênios da humanidade, eles não seguem esses padrões idiotas que as pessoas têm, né? Eles tendem a ir para outras coisas. Isso que faz descobrir novas coisas. Eles se questionam sobre algumas regras estabelecidas. Eles vão lá e constroem coisas novas. Eles questionam o status quo. E muitas vezes o status quo é burro. Desculpa falar, mas é. Muitas idiotices acontecem. É igual aqui na faculdade. A faculdade, a universidade diz assim, ó. Nós somos aqui um universo, a gente aqui nós temos um lugar, né, de livre debate, um lugar de livre pensamento. Isso é mentira. A regra social aqui da faculdade é que você não pode debater certos assuntos, você não pode questionar demais. Tem muita coisa que eu discordo dos professores, com base científica, mas eu não vou falar nada. Eu não falo nada, eu só deixo eles falar. Por quê? Porque eu já percebi que não funciona assim na universidade. Você não pode ficar debatendo demais com os professores. Aqui tem uma hierarquia. Aqui você não pode falar certos assuntos. Você pode falar o que é determinado pelos professores. E o que é determinado aqui pela própria universidade. Tem uma regra aqui social aqui dentro. Então você tem que perceber isso. Então já percebi que não pode falar demais. Se você começar a debater demais aqui algumas coisas, você vai até ser expulso do curso. Então veja bem, existem algumas coisas que não fazem o menor sentido. Galera, tem um detalhe também muito interessante. Eu não estou falando aqui que você nunca deva questionar professores. Não é isso que eu estou falando. O professor em si, de fato, ser professor é muito digno de respeito, porque as outras profissões, elas dependem de alguém que lhe ensine. Então, de fato, a educação, ela merece sim o nosso aplauso e é muito importante. Mas o professor, ele não está imune a erros. O professor pode estar errado por inúmeros motivos. Pode estar errado porque naquele dia especificamente não dormiu bem, a mente dele está falhando naquele momento, ele tem um problema ali, esqueceu, uma memória dele falhou, aí ele falou um detalhe que não estava muito correto, Pode acontecer, de ele estar repetindo um consenso que naquele momento era consenso, mas no dia seguinte saiu um artigo da Nature ou
pesquisa acadêmica que desmonte aquilo que foi falado anteriormente. Já aconteceu várias vezes, a ciência constantemente ela fica se renovando. Então o que o professor falou no tempo anterior pode estar errado. E o aluno ali que percebeu alguma coisa ali por sua intuição ou leu um artigo científico, fez ali uma junção ali, uma conexão neural em diversos pontos, fez uma análise crítica ali e conseguiu perceber alguma coisa que o pessoal não tinha percebido, ele pode estar certo e o professor errado. Isso acontece, né? Então, há situações, sim, que você deve falar, que você deve questionar. Professor, permita-me discordar. Eu não concordo com isso, por isso, isso e aquilo. De acordo com isso tudo tal, pá. Pode falar, não tem problema nenhum. Pode acontecer também do professor, ele não gostar de você por algum motivo. Pode acontecer também. Que ele veja em você alguma coisa que para ele não gostou e queira te humilhar publicamente, queira expor você a vexame na frente dos seus colegas. E você também tem o dever de poder se defender, de falar diante do professor. Professor, né, isso está errado. Imagina, o professor às vezes ele pode falar alguma coisa a respeito da sua etnia, né, a respeito da sua religião, a respeito de qualquer outro assunto. Galera, cigarro aí já começou a cantar já, né, incomodando aí com barulho. Mas enfim, galera, isso pode acontecer. O que eu estou querendo dizer é que nem toda situação convém ou compensa você ficar questionando. Compensa muito mais, na minha opinião, você formar, mestrar, doutorar e começar a bater nesse ponto com a sua teoria, né? Levantar uma teoria científica, ler artigo científico e bater de frente. E é isso que eu vou fazer. Então tem coisa aqui que eu já vi que o professor ele está repetindo ali o que ele é pago para fazer, né? Ele tem uma profissão e ele tem um papel ali de ensinar, né? Então tem coisa ali que se eu estou discordando da teoria, convém a mim fazer uma teoria científica, fazer ali um método científico e colocar e provar que eu estou certo. Então eu prefiro fazer isso. No futuro, quando eu me formar, doutorar, eu vou levantar as minhas ideias, né? E vou bater de frente. Mas por enquanto, às vezes não compensa. Às vezes nem isso, às vezes você está certo cientificamente, às vezes você não está inventando uma nova teoria, você está certo, mas às vezes naquele momento específico não compensa você fazer isso exatamente. Tem que ter sabedoria, tem que ter um tato, um feeling, para você perceber exatamente o momento que você está vivendo ali, né, o momento da aula ali, se não compensa mais você fazer de outra maneira, gravar um vídeo depois explicando o seu ponto de vista e tudo mais, tá? Então esse é um ponto que eu queria deixar também claro. Vamos continuar no vídeo, né? E que não deveriam ser seguidas. E as pessoas seguem. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: se importe menos com a opinião dos outros. Muitas vezes você é tolhido de fazer certas coisas, que inclusive são da sua própria natureza, por causa da opinião dos outros. E alguém está pagando as suas contas. E mesmo se tiver, né, alguém talvez que pague suas contas, você vai ficar sendo escravizado pela opinião dos outros? Não faça isso não. Tem gente que tem vergonha de botar o cordão de girassol, cordão de quebra-cabeça. Ai, o pessoal vai achar o quê de mim se eu botar isso aqui? Ai, se eu não tô afim de conversar com os outros, se eu manifestar os meus sintomas do autismo, então as pessoas vão ficar com vergonha. Se eu botar aqui o meu abafador de som, né, porque eu tô incomodado com sons, se eu pedir alguém para desligar o ventilador barulhento da sala que tá me incomodando, ai, o que as pessoas vão pensar de mim? O que importa o que as pessoas pensam? Obviamente que existe um grau de importância, sim. Existem certas regras sociais que são importantes e tem a ver, de fato, com a ordem da sociedade e são boas, mas algumas coisas não fazem o menor sentido e você tem que questionar mesmo, entendeu? A questão é que você tem que ter muito tato para você perceber o que é distorcido da sociedade e o que não é, né? Então, galera, esse foi o vídeo que eu quis dizer para vocês. Fiquei indignado com algumas coisas, talvez possa ter ficado confuso para alguns, mas o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Eu já falei várias vezes e repito novamente, porque a mensagem é muito importante. Seja você, né? Você entenda o que precisa ser questionado. Às vezes as pessoas seguem no automático as coisas. Beber, por exemplo, para finalizar aqui, eu termino com isso. Beber, na minha opinião, e na opinião de muitos cientistas, é a maior idiotice que existe. Você está pegando álcool, você não é um carro. Você vai lá e pega álcool e bebe. Álcool que é depressor do sistema nervoso, álcool que vai causar câncer, vai causar um monte de problema. Você bebe isso aí, porque é social beber. Tem que beber porque é cultura social das pessoas beberem. Aí você não gosta da bebida, você não quer beber e você é chamado de careta. Ai, você é careta. Aí você vai lá e bebe, coloca o seu corpo em risco de destruição, só porque você não quer ser achado estranho. Cara, para com isso.
Se o pessoal cair no buraco, você vai cair também? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Vocês que estão autistas, vocês que não são autistas também, presta atenção no que vocês estão fazendo. Faz as coisas mediante o que é correto. Faz as coisas mediante o que é lógico, o que tem sentido. Não fica seguindo exatamente só as manadas, não. Questione, né? E, ao mesmo tempo, tem equilíbrio. Para você não estar questionando o óbvio. Ai, a grama é verde. Não, será que a grama é verde? Será que o sol mesmo está em cima de nós? Né? Então tem coisas que são óbvias e se você questionar, você está indo contra, está negando a própria realidade. Entendeu? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Peço que você curta esse vídeo, se você se inscreva neste canal e até o próximo vídeo. Tamo junto.